DSO TC2 ou somente TC2, instrumento multifunção aqui. Pessoal, o Sérgio aqui da Tempermac falando, e hoje nós vamos falar desse instrumentinho aqui, que ele é excelente, principalmente para nós que trabalhamos aí com a linha branca, com eletrônica e com a linha branca, geladeira, máquina de lavar, forno de micro-ondas. Isso aqui vai ser uma mão na roda para quem tem pouca grana e precisa de um aparelho com multifunções, ok? Então me acompanha aí que eu vou estar mostrando para vocês como se utiliza esse aparelho, alguns prós, alguns contras. Se eu aconselho a compra dele, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês, hein? Então fiquem aí no canal. Esse aqui, o TC1, ele veio para substituir o TC1. O TC1 tem alguma coisa que ele faz que o TC2 não faz? Tem, e eu vou dizer para vocês o que esse aparelhinho aqui faz, que esse aqui não faz. Então vamos lá, pessoal, vamos deixar de trelelê e vamos virar a câmera aqui para minha bancada, que eu quero mostrar aqui para vocês. Então é o seguinte, pessoal, estou aqui com a embalagem, né? Outra coisa, o aparelho ele foi muito bem condicionado, ele veio numa caixinha de isopor, um isoporzinho, né? Me surpreendeu, não sabia que poderia vir no isopor. E conclusão, ele veio dentro do isopor esta caixa aqui ainda. É uma caixa muito bem feita, selinho holográfico aqui, muito bem condicionado o aparelho, né? Veio com manual. Ele veio aqui assim, ó, veio dentro do saquinho plástico, aqui dentro, né? Veio os cabinhos. Eu comprei com a opção de cabo do osciloscópio com adaptador. Você pode ter, tem outras opções. A diferença era muito pequenininha de preço. Eu optei para vir com ele completo, ok? Aqui o manual, bem explicativo, vem em chinês e em inglês, mas dá para entender aí muito bem. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês em relação ao TC1. Esse aparelho aqui foi uma das melhores invenções que a galera da eletrônica fez para teste de componente. Por quê? Ele testa o componente, diz a sua simbologia e o que é principal, a identificação dos terminais dos componentes. Isso aí é uma coisa muito boa, ok? Muitas das vezes a gente compra um componente que o pessoal fala que é alguma coisa e quando você vai ver é outra. Um exemplo, eu já comprei IGBT e eu coloquei aqui e o símbolo que apareceu não tinha nada a ver com IGBT, ou seja, se eu colocasse no equipamento ia queimar na hora e poderia até causar um dano maior no circuito, beleza? Então, só isso já vale, ele vem identificando o tipo de componente. E os terminais também ajudam pra caramba. Então, é uma mão na roda você realmente ter na bancada. Tenha, se não tem, tenha. Bem, aí depois veio aí o DSO, o TC2, para substituir o TC1, né? Porque ele veio com mais funções. Ele veio com a função de... Ele tem um voltímetro interno, ele lê tensões de 0 a 16 volts. Ele tem um gerador de PWM interno. E ele tem um osciloscópio também, pessoal. É isso aí, ele vem embutido um osciloscópio. Então vamos lá, pessoal, vamos deixar e vamos fazer aqui a diferença. Qual é a única coisa que eu verifiquei? Se eu não identifiquei nesse aparelho, vocês deixem aí nos comentários. Mas esse aparelho aqui, o primeiro, ele mede os componentes, mas o capacitor eletrolítico. Se eu colocar um capacitor eletrolítico aqui e ligar esse aparelho, ele vem me dizendo aqui, vamos lá esperar um pouquinho, fazendo o teste e voilá. Um capacitor de 220, ele está me marcando 216 microfarads, mas deixa eu dar um zoom aqui, porque isso aqui é importante. Vamos fazer de novo o teste que ele desligou. Ele está marcando 216.4 microfarads. Ele vem dizendo o veloz. E vem, olha só, ESR. Isso é muito bacana. Ele vem dizendo, e pessoal, se tratando de medição de capacitor eletrolítico, eu prefiro muito mais comparar na tabela o ESR do que ficar preso com a capacitância. Porque eu já peguei capacitores novos com a capacitância boa, ou usado também, mas o ESR já
bem maior, ultrapassou o valor que seria da tabela. Então o capacitor não estaria bom para certos tipos de circuito, né? Para certas áreas da parte eletrônica que requer precisão, ok? Então, esse aparelho aqui, eu não vi ele com indicação de ESR. Ele veio aqui marcando, vamos pegar esse capacitor eletrolítico, eu vou testar as outras peças também, tá, gente? Então, isso aqui é só um comentário para dizer que eu vi uma função que tinha no antigo, que não vem no novo. Então, vou dar o OK aqui para fazer o teste. Ele veio marcando, ó, 232 microfarads, o veloz, mas não veio marcando o ESR. Tem uma diferençazinha na capacitância que esse aqui marcou, que esse aqui não marcou, pessoal. Porque esse aqui eu tenho que botar ele para carregar na bateria, certo? Então você tem que carregar ele. Esse aqui já está um tempinho aqui sem precisar carregar. Então você vê, não veio indicando o ESR nesse aqui. Coisa que é uma função importante, né, para quem lida com manutenção em eletrônica. Para a gente que lida na linha branca do aparelho em si, não vai fazer muita diferença. Por exemplo, a gente vai medir capacitores na área de refrigeração ou na área de máquina de lavar, o ESR não é tão importante assim, ok? Porque não requer tanta precisão. São capacitores normalmente usados para motores e que o fator ESR não é tão vital assim, ok? Então, só para dizer que esse aparelho aqui ele tem essa função que esse novo não tem. Não sei porque não veio isso nesse aparelho. Vamos lá. Bom, esse aparelho é o seguinte. Ele é bem intuitivo, o seu uso. Por que ele é muito legal para gente que lida na área da linha branca? Pessoal, para quem não tem intimidade com o uso do osciloscópio de bancada, com certas funções em equipamentos, para quem está iniciando aí, é um equipamento muito intuitivo que não requer muita experiência no seu uso, porque ele já faz tudo quase que de forma automática. Um exemplo é a medição de componentes. Enquanto que para você medir um componente eletrônico você tem que entender do uso do multímetro, esse aqui basta colocar o componente e ele já faz todo o trabalho para você. Não precisa ter que ficar buscando escala. Aí que escala que eu coloco, qual é a leitura que eu tenho que ler. Esse aqui já adianta o serviço para você pra caramba. Ele vem aqui, essa parte aqui, pessoal, que tem a alavanquinha aqui, é para você colocar o componente ali dentro e você desce a alavanquinha e ele prende os terminais do componente e você faz a leitura, né? Então, ele vem aqui com esse conector para exatamente isso. Por exemplo, se eu pegar aqui esse semicondutor, se eu colocar ele aqui dentro, porventura ele encaixou certinho na numeração, se eu baixar aqui ele está preso, pronto para fazer leitura. E se for algum componente que eu não consigo colocar ele aqui, ele vem com essas garrinhas aqui. Um exemplo, deixa eu tirar um pouquinho mais o zoom daqui. Eu vou aqui, coloco aqui, vamos pegar a garrinha vermelha, a garrinha preta. Aqui, pessoal, eu tenho a indicação dos números 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, 2. Por que essa repetição aqui de números, pessoal? Embaixo tem também, para que, se eu colocar um componente, ele coloque sempre de preferência 1 com 2, 1 com 3 ou 2 com 3. Não coloque repetido porque ele não vai conseguir fazer a leitura. Ele vai dar como desconhecido, né? Então, esse LED, por exemplo, se eu coloco 1 com 2, posso colocar 2 com 3, posso colocar 1 com 3. Né? Tanto que eu posso, e se o componente for com os terminais bem largos, né? Eu posso pegar outra parte aqui também. Tanto pegar esse lado de cá quanto o lado de cá, ó, que repete o número, contanto que não seja numerações iguais. Aqui eu, por exemplo, estou botando o número 1 com o número 2. Se eu apertar aqui e fazer o componente, é um resistor de 3,3, ele vai conseguir fazer a leitura. Olha lá, 3,16 ohms. Então, se eu colocar ele aqui e colocar, por exemplo, 1 com 1 aqui, e fechar e tentar fazer a leitura, eu vou repetir 1 com 1, olha lá, tá vendo? Desconhecido, né, ou danificado. Então, sempre coloque com os terminais com as numerações diferentes. E se caso o componente não entrar ali, você pode colocar aqui, por exemplo, essas garrinhas que vem aqui com fio, você aperta aqui para prender e aí sim, opa, não prendeu aqui direito, vamos lá. Aí você pega o componente, coloca, aperta aqui, ó, ele sai uma garrinha aqui, prende um componente, a pecinha numa peça, outra pecinha na outra peça, o terminalzinho, aí e fica preso assim, caso você não consiga encaixar ele aqui.
Aí você pode apertar ele para poder fazer. Eu vou desligar ele a pau para poder fazer a leitura. Ó, apertei aqui. Tá lá, ele faz a leitura e vem indicando qual foi o conector, o encaixe, né? O encaixe número 1 e o encaixe número 3. Então, ele vem com essas garrinhas aqui, com fiozinho com as garrinhas, para você colocar no aparelho, caso você não consiga colocar a peça aqui. Entendeu, pessoal? Então, ele tem aqui esse conector para você colocar a peça direto. Ele tem essa numeração aqui, 1, 2, 3, para você repetir, para colocar o componente, caso os terminais sejam mais larguinhos, mais curtos, mais largos, você coloca que só não repita a numeração, tá bom? Senão ele vai dar não desconhecido ou que o componente está com problema mesmo. Embaixo também tem repetição aqui e tem esse KAA. Esse KAA significa para você testar aqui diodo Zener, né? E o K significa cátodo e a letra A significa anodo. Ok, pessoal? Depois a gente vai utilizar essa parte aqui de baixo. Então tá lá. O aparelho chega para você, como eu disse, ele é bem intuitivo. Ele tem um botãozinho vermelhinho Power. Você aperta aqui, ele liga o equipamento. E assim que ele liga o equipamento, ele vem perguntando se você quer o modo que é para testar os componentes ou o modo embaixo osciloscópio, né? Osciloscópio ou o teste das outras funcionalidades, que seria o voltímetro, seria o teste dos componentes que a gente vai estar fazendo. Então vamos lá. Antes da gente seguir aqui e verificar todas essas funções aqui, vamos entrar aqui. Se eu apertar aqui, ó, pessoal, vou apertar aqui, ó, ok. Vou apertar menu aqui e eu apertei ele entrou aqui nessas funções aqui em cima. Vamos dar uma passada aqui e a gente vai estar utilizando algumas dessas. Deixa eu pegar aqui. Então aqui, pessoal, aqui eu tenho na primeira abinha, eu tenho aqui, ó, settings, né? Setting, que eu tenho aqui significa a configuração, ajustes, né, do equipamento em si. O que seriam esses ajustes? O primeiro tá aqui, ó, Startup Logo, que seria, ele está em on, ele tem um verdinho, ele está selecionado o verdinho, para que, o que é essa primeira função? É o logo, tipo, quando você liga o equipamento, vem o logo dele, vem aquela apresentação da marca do aparelho. Se você não quiser que você ligue o aparelho apareça aquilo, você bota em off aqui, certo? Embaixo eu tenho a linguagem, né, que está em inglês. Você pode optar pelo inglês ou pelo chinês, ok? Então, vamos deixar mesmo no inglês, porque eu acredito que uma boa parte aqui não deve entender bem no chinês. Eu não sei quem segue o canal e é chinês. Olha, ele desligou porque eu demorei aqui. Então, lá, voltando. Embaixo eu tenho, se eu for... Conforme eu vou clicando na seta para baixo, eu vou deixando as funções, tá? Embaixo eu tenho o Auto Off. Significa que ele está em 1 minuto. Selecionado 1 minuto. Se você não, como ele fez agora, ele desligou após 1 minuto sem uso. E tem o None. None significa ele não vai desligar, ele vai ficar com ele ligado direto. Não aconselho, que de repente vai que você esqueça e a bateria simplesmente acaba, né? Então deixa em 1 minuto, ou você pode escolher a função None. Embaixo você tem volume. Ele está no máximo, você pode ajustar para mínimo. O volume é quando você aperta aqui essas funções, ele vai fazendo esse pi, 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 pi. E embaixo ainda tem o backlight, que é a luz aí de fundo do equipamento. Beleza, pessoal? Então é simples. Essa primeira função, ele vem dizendo isso aqui. Se eu apertar aqui, ó, de novo, nesse test hold, né, ele vai passar para a aba de cima chamada function. Embaixo, isso aqui nós vamos estar utilizando. Embaixo ele vem dizendo continuity. É isso aí, continuity test. Teste de continuidade. Desculpem o inglês, ok? Então, o teste de continuidade, se eu apertar a seta para baixo, ele vai... Teste de voltagem, como eu falei, ele é o voltímetro, ele mede até 0,16, segundo o fabricante. E embaixo tem o PWM Output, a saída de PWM, né? Ele está desligado aqui, ele está em off, mas eu posso botar em on e ajustar a frequência que eu quero que ele saia ali, né? do PWM. Embaixo eu tenho o teste de diodo Zener, ele mede diodo Zener até 21 volts. Embaixo eu tenho esse DS18B20, que é um sensor de temperatura dinâmico, né, ativo,
um sensor ativo, ele vem alimentado com voltagem, terra e saída do sinal. São 3 terminais para sensor de temperatura. Não é esse aqui que a gente vai estar utilizando, sensor de temperatura. Não, aquele ali, tá bom, gente? Então, ele testa esse tipo de sensor de temperatura. Embaixo DHT11 é um sensor de umidade. Ok? Também é ativo. Ele tem GND, alimentação e saída do sinal. E embaixo, autocalibração. Tudo bem, pessoal? Bem, voltei aqui para o teste de continuidade, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho a câmera aqui. Pessoal, agora vamos falar, eu vou fazendo os testes e vou dizendo para vocês no meu dia a dia de manutenção de placa, se isso tem sido interessante ou não. Para falar a verdade, pessoal, aqui eu vou falar a verdade, eu não estou ligado aqui a nenhum fabricante, nada. Então, e muito menos estou sendo afiliado de ninguém. Não, embaixo, quem quiser depois pedir o link onde eu comprei, eu indico. Não estou ganhando nada, não sou afiliado de Banggood aqui para esse instrumento, nem da AliExpress, beleza? Então vamos lá. O teste de continuidade eu achei assim, não achei uma coisa importante. Eu não pegaria esse aparelho para fazer teste de continuidade. Gente, teste de continuidade você faz com qualquer multímetro, por mais simplesinho que seja o multímetro, ele vai fazer um teste de continuidade, está ali na sua mão, né, pronto para poder fazer. Eu utilizaria esse teste. E eu vou dizer qual a vantagem desse equipamento para quem vai fazer teste externo, tá? Mas vamos supor, vou colocar aqui as garrinhas, se eu for juntar aqui, ó, ele faz aí o teste de continuidade, né? Sendo que essas garrinhas aqui não são próprias para você fazer esse teste. Você quer fazer um teste de continuidade no circuito, você pode pegar esses terminaizinhos aqui com fio e colocar uma ponta de prova para fazer teste de continuidade. Você não vai utilizar isso aqui porque é desajeitado, né? Isso aqui foi feito para você prender nos terminais de um componente. Mas nada impede que você puxar isso aqui para fora e encostar lá na trilha ou o que você quiser testar a continuidade, né? Então, essa primeira função é teste de continuidade. Não é uma coisa assim prática que eu utilizaria na bancada, mas eu vou dizer uma vantagem, tá, desse aparelho. Então já entenderam para que serve esse teste de continuidade, que eu vou voltar a falar dele. Vamos lá. Se eu clicar para baixo, pessoal, eu tenho um voltímetro. Esse aparelho ele faz a leitura de tensão até 16 volts. Se eu caçar aqui o manual dele, ele vem dizendo aqui no manual input voltage 0,16, né? Então aqui no manualzinho dele ele vem dizendo, vamos ver se eu consigo parar com foco aqui, os parâmetros, que a leitura de voltagem dele é até 16 volts. Como é que a gente vai fazer para ler a voltagem com ele? Ele já vem com este cabo aqui. Pessoal, tem as opções, olhem quando se vocês forem comprar com e sem cabo, tá? Tomem cuidado lá, tem com o cabo do osciloscópio, então quando for comprar, prestem atenção se vai vir completinho. Ele tem 2 garrinhas jacaré e esse conector aqui próprio para entrar lá no aparelho. Aqui em cima do equipamento nós temos aqui, ó, a colocação para fazer a leitura do voltímetro de 0 a 16 volts. Eu vou fazer e depois eu vou dar as minhas, sempre vou dar minhas considerações em relação a cada medida que eu vou fazer aqui. Vou ligar aqui o meu voltímetro de bancada, quer dizer, minha fonte de bancada. Botei ali para 12 volts. Vou colocar isso aqui lá no meu... Coloquei lá e imediatamente já apareceu aqui 12 volts, 12,7 volts no equipamento. Então, ele tem aqui, ó, marcando agora 13, né? Então, ele tem um voltímetro interno, ó, tô buscando ali da fonte, tá, gente? Ele tem aqui o voltímetro interno para medir até 16 volts. Agora sempre eu falo e eu venho com as minhas considerações. Pessoal, 0 a 16 volts, ele é legal? Sim, é legal ter um voltímetrozinho. Mais uma vez eu estaria utilizando um multímetro em vez de ligar esse equipamento para isso. Por quê? Com o multímetro eu vou lá rapidinho, esse aqui eu tenho que ligar o equipamento, ele tem que entrar no menu, entrar na função, descer para volt test, né? E fazer isso aqui. Então um pouquinho de trabalho, né? E ele está limitado a 16 volts. O que eu posso medir? A gente está somente na linha branca, né? Vou falar na parte eletrônica porque isso aí já ficou uma coisa óbvia, que eu vou medir qualquer coisa na manutenção.
em circuito eletrônico até 16 volts. Mas na linha branca eu consigo medir muitas coisas, por exemplo, geladeira. Eu tenho dampers com 12 volts, saída de 12 volts para alimentar um damper. Eu tenho como ver que esse aparelho está chegando 12 volts no damper. Ok? Em máquina de lavar, eu tenho como ver pressostato 5 volts lá. E eu tenho como verificar algumas medidas de tensão e voltagem em geladeira, em ar-condicionado, máquina de lavar na linha branca, contanto que seja até 16 volts. Tem muita coisa que você consegue ver, né? Repetindo. Máquina de lavar, eu tenho extensões lá de 5 volts, que são as mais normais que você encontra lá numa placa eletrônica ou num pressostato que você precisa ver. Em geladeira, freezer, se você precisar medir um damper a 12 volts, você consegue. Agora, o problema, pessoal, é o seguinte. O problema é que, por exemplo, existem dampers que são de 24 volts, então você já não vai conseguir medir com esse equipamento. Né? Você vai pegar micro-ondas, tem micro-ondas, os relés são de 12 volts e você vai pegar micro-ondas que tem relé 24 volts, então você não vai conseguir medir com esse equipamento. Então, ele é limitado em relação a esse voltímetro que ele tem para medição de tensão. 0 a 16 dá para medir muita coisa, repetindo, dá para medir, mas se você esbarrar com algum componente que é alimentado com 24 volts, você não tem como saber se essa tensão está chegando por causa do limite do equipamento. Sinceramente, eu não sei o porquê o fabricante, né, ele colocou esse de 0 a 16, sabendo que a maioria que poderia ter estendido para 24 volts, né? Sei lá, ter aumentado o equipamento, não sei como é que posso falar isso, porque o projeto pode ser que implicaria, né, em valores ou sei lá, estrutura, mas seria muito show de bola se fosse até 24 volts. Mas tá aí, beleza, pessoal? Tem um voltímetro interno de 0 a 16. É muito simples, colocou aqui, colocou lá e ele já vem indicando aqui a medição. Tranquilo, galera? Embaixo, se eu clicar para baixo, eu tenho a função PWM Output. Então, se eu clicar a setinha para baixo, ele está em off, desligado. Eu tenho que jogar para on. Embaixo eu tenho Duty Cycle e embaixo eu tenho um ajuste de frequência. Vamos ver como é que é isso, pessoal? Então vamos lá. Ele é um gerador de PWM. Vamos colocar o meu osciloscópio aqui para a gente estar visualizando isso. Pessoal, eu quero mostrar, ó, quem deixar nos comentários, estiver interessado que eu faça um vídeo utilizando esse aparelho aqui, junto com esse, ou esse outro aqui que é mais antigo, TC1, para identificar se a peça é falsificada e fazer teste para saber se a tensão que está lá no equipamento, se ele suporta, vocês deixem no comentário que eu faço aí a utilização deste aparelho aqui junto com o TC1, ok? Vamos lá. Então, para essa saída de PWM, eu vou estar usando esse cabinho dele do osciloscópio. Esse cabinho do osciloscópio vem com esse adaptador, tem que vir com esse adaptador, que é para encaixar lá em cima do aparelho. Então você coloca o cabo do osciloscópio aqui e vou colocar aqui na saída PWM. Colocar aqui PWM. Eu posso usar esse outro cabinho aqui? Posso. Esse cabinho que veio para aqui da fonte? Também posso. Daqui mas vou usar o cabo do osciloscópio mesmo. Vou colocar esse cabo do osciloscópio aqui no canal aqui do meu osciloscópio, que a gente vai estar vendo ali tá ligado no osciloscópio. Então eu vou chegar aqui, ó. Eu vou botar para on. Opa. Coloquei em on, já liguei o equipamento, coloquei para on, estava em off. E vocês podem ver que o osciloscópio já marcou aqui uma frequência aqui. Ok? Vamos aumentar essa frequência. Ó, deixa eu explicar uma coisa aqui, pessoal. O que é o Duty Cycle? O Duty Cycle ele vai mexer na largura da onda para, por exemplo, você deixa mais tempo com o pulso positivo ou menos tempo com o pulso positivo e mais tempo com o pulso negativo. Vou estar mostrando para vocês ali na tela, né, do osciloscópio, vocês vão estar entendendo aí bem o que seria isso. Vamos lá, deixa eu ajustar aqui essa frequência dele.
Eu vou botar aqui nessa frequência aqui, ó. Vocês podem já na tela do... Deixa eu puxar esse osciloscópio para cá para ficar melhor visualização. Deixa eu espichar um pouquinho aqui. Eu vou mexer no Duty Cycle dele para vocês entenderem o que é esse ajuste. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que ficar apertando o OK. Ele tem uma setinha aqui tipo de Enter. Ele vai passando até eu chegar nas funções que eu quero. Aí quando eu chego nas funções que eu quero, ó, já chegou aqui, cheguei lá no Duty Cycle, agora eu vou apertar a setinha para cima. Opa, passei, peraí, eu tenho que dar um Enter para entrar na função, pronto. 51%, ó, 60%. Olha como é que o que acontece com a... O que acontece aqui, pessoal, com a forma de onda. Vocês podem ver que fica mais tempo com ele ligado e com menos tempo com ele desligado. Essa porcentagem aqui tem a ver com essa porcentagem aqui, tá, gente? Então, olha, eu vou continuar aqui, ó. Botei em 80%. Então ele fica 80% com ele ligado e fica 20% com ele desligado. Agora eu posso fazer o oposto? Claro, eu vou descer aqui, ó. Tô descendo. Quando eu chegar em 50% ele tem que ser igual, o mesmo tempo ligado, ó, tá em 50%, o mesmo tempo daqui para cá é o mesmo tempo daqui para cá. E se eu descer, e ele vai encurtando o tempo dele ligado e mais tempo com ele desligado. Ok, pessoal? A frequência que vocês estão... Deixa eu botar aqui uns 50% de novo. Pronto, em 50%. A frequência que eu estou injetando aqui, pessoal, aqui está como 101 kHz, né? Então, eu estou com 100 kHz. Se eu pegar aqui o manual dele e for ver as características para o frequencímetro, vamos achar aqui o frequencímetro, não, o gerador, né? Ele aqui, ó, tá vendo? Aqui no manualzinho vem dizendo, explicando tudo direitinho. Apesar de estar em inglês, né, gente? Mas vai mexendo que vocês conseguem. Vamos lá, ó, vamos ler alguns parâmetros aqui pra gente ver, ó. Letriodo, diodo Zener, FET, SR, TRIAC, né, os tiristores de uma forma em geral. Capacitores, ele vai até 100 milifarads. Pessoal, 100 milifarads é muita coisa. Não é 100 microfarads, não, 100 milifarads. Então, na bancada, o que a gente mais mede aqui, é raro aparecer uma placa, um capacitor de 5.600 microfarads. No nosso dia a dia, é 2.200, 3.300. Mas o que realmente a gente mais mede, né? Se você for ver bem, Sérgio, qual é o capacitor que mais vocês medem aí? Vai de 1 a 470, são os que mais os medidos, 100, 220, 47, 4,7, 10, 22, enfim. Aí já começa a ficar mais raro, a gente mede de 2.200, são poucos que a gente confere, dependendo do tipo de placa eletrônica, né? O de 3.300, 4.700, às vezes 5.600, né? Mas mais do que isso é muito raro, e ele vai até 100 milifarads, ok? É como se fosse aqui 100 mil microfarads. A resistência ele vai até 50 megas, ele mede até 50 megas, o valor de resistência. Indutância até 1000. Cadê? Deixa eu ler aqui. 1, 2, 3, eu estou com óculos aqui, ó. 1000 microhenries, né? Até 1000 microhenries. A leitura de voltagem vai até 0,16 volts. Leitura aqui a bateria dele, né, vai de 0,1 a 4,5 volts. Ele vem com a leitura, ele vem dizendo, ó, DS18B20, que é o sensor de temperatura, e o DHT11, que é o sensor de umidade. Aqui, ó, o que nos interessa também aqui, PWM Output, de 1,5 a 9,99 MHz, pessoal. PWM dele vai até 9,99 MHz. Será? Vamos conferir, né? 9,99 MHz. Muito bom, né? E depois a gente vai estar vendo aí o osciloscópio dele mede até 200 kHz. Tá ok, pessoal? Então vamos lá.
a gente está aqui, então vocês entenderam o que seria o Duty Cycle, né? E eu vou estar mexendo aqui no tempo. Na realidade eu mexo na largura, mas no tempo positivo, negativo. Vocês entenderam o que seria esse ajuste do Duty Cycle. Eu vou colocar embaixo, se eu for apertar aqui, ó, o OK, pessoal, conforme eu vou apertando aqui o OK, ele vai navegando aqui na tela até eu chegar aqui no ajuste de frequência. Cheguei aqui no ajuste de frequência, vou apertar aqui, vamos para cá, eu vou continuar apertando, vou zerar esse aqui, vou continuar apertando, zerar esse aqui também, vou zerar tudo aqui, deixar aqui 0, 0. Bem, eu estou aqui em 1 GHz, ou seja, eu estou com 1 mega, né? 1 GHz, eu estou com 1 MHz aqui, 1 MHz. A forma de onda lá, beleza, ele falou que mede até o 9.99, mas eu estou com 1 MHz, beleza, mas vocês podem notar aqui, ó, que tem distorção, tá? Já começa uma distorção na onda. É isso mesmo, gente. Conferindo aqui nesse manual, essa saída tá aqui mesmo, ó. Se o óculos não me permite... Ah, tá, gente, ó, 1.5 kHz a 9.99 MHz, 9.99 MHz. É o que está no manual, PWM Autoput, mas com 1 MHz ele já começa a dar distorção aqui. Se eu aumentar mais, vamos colocar aqui, vamos subir os megas, né? Vamos para 2 MHz, 3 MHz, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e dá 9.99 MHz. Vocês podem ver que já existe aqui, já está totalmente sinal distorcido, né? Olha como é que está isso. Se você quer injetar um sinal, um PWM de forma ou triangular, você já tem ali, né? Então, voltando aqui, vamos ver até o ponto em que ele fica com um sinal bom, ó, 1 MHz. Eu vou voltar agora, vou botar aqui, eu vou botar na escala de 900, né? E ir descendo. 900 MHz, 901, né? 900, continua a distorção, 800, 700, 600, 500, 400, 300, já fica uma pequena distorção, 200, já está diminuindo, ó, já ficou quase bom, 100 está muito bom, perfeitinho, e aí vai, né? Então vocês viram que até 100 ele foi de boa, 200 até que ainda está legal, 300 é o que eu tenho que ver a base de tempo para vocês verem que já começa umas pequenas distorção. Mas tá aí, um bom gerador. Pessoal, eu vou analisar muito bem as funcionalidades que a gente pode ter com esse gerador de PWM para nos ajudar na área da linha branca aí, tá? Em eletrônica. Mas já sabemos que esse gerador de PWM, segundo esse manual aqui, vai até 9.99 MHz. Mas chegou, ele já começa a distorcer com qual? 400, e repetindo aqui, vou chegar a 900 aqui, ó, 900, ó, 900 kHz, 905 kHz já dá essa distorção aí. Se aumentar cada vez mais, vocês viram o que aconteceu, né? Ok, então, considerações finais aqui. Pessoal, eu ainda vou ver uma utilidade boa para esse gerador de PWM, para nossa área da linha branca, o que ele pode nos servir. Eu estou fazendo um vídeo aí, pessoal, esse geradorzinho de PWM aqui, certo? Ele tem outras formas de onda, é baratinho, e tem a versão mais barata ainda, que só vem a plaquinha, né? Esse ainda vem dentro de uma caixinha, é muito barato, e eu vou estar fazendo para vocês, gente, um gerador desse aqui, para gerar a frequência do pressostato da lavadora,
para vocês, quando suspeitarem se o defeito é na lavadora, vocês vão estar injetando lá e vai estar simulando como se o pressostato estivesse bom, para se a máquina estiver dando código de erro, você saber se é o pressostato ou não, né? E outras funções também desse gerador aqui. Ele tem, ou seja, eu acredito, como ele tem formas de ondas diferentes, a gente pode trabalhar de uma forma mais ampla, né, do que esse aqui. Mas aí vamos lá, pessoal. Já vimos aqui a saída do PWM dele. Legalzinho, funciona bem, né? Para a área da linha branca eu ainda vou estar vendo uma boa utilidade para a gente aí. Então, vamos tirar ele daqui. Vamos partir agora, pessoal, para as outras funções aqui embaixo, que essa aqui realmente é muito interessante. Vocês vão gostar, porque isso aqui a gente lida no nosso dia a dia. Se eu colocar, deixa eu sair daqui. Vamos lá, porque conforme você escolhe aqui a função, ele é tão... Aqui, opa, errado. Cheguei lá de novo. Então vamos lá. Eu chegando aqui, pessoal, eu vou colocar... deixa eu sair dessa função aqui. Beleza. Cheguei na frente. O problema é que você tem que apertar, ele vai seguindo aqui a sequência. Vamos lá, vai ser mais fácil eu vir aqui, pessoal. Aqui. Cheguei aqui na função embaixo, diodo Zener. Isso aqui tem uma utilidade prática muito grande na bancada. Eu vou explicar por quê. Eu fui fazer a manutenção recente de uma lave seca e ela estava com uma área lá com os diodos Zener queimado e eu não sabia qual era o valor, que era uma área que não é de dar defeito, né? E eu tive que descobrir qual era o valor do diodo Zener, que eu tinha uma outra placa com diodo bom. Os diodos Zener estavam em curto nessa placa, mas eu não sabia qual era o valor. Não tem esquema. Por sorte eu tinha uma outra placa boa e eu tive que, com esse instrumentinho aqui, ó, que eu já fiz vídeo aqui pro canal, eu descobri qual era o valor do diodo Zener. Mas esse multímetro aqui de pinça, né? Mas esse aparelho eu também consigo ver isso. Por quê? Eu escolhi aqui a função diodo Zener, ele mede diodos Zener até 21 volts, ele vem indicando aqui, ó, até 21 volts. Então eu vou pegar um diodo Zener aqui, esse diodo aqui, pessoal, ele é de 5.1 volts, se eu não me engano, não sei se é 5.6 ou 5.1, mas vamos ver aqui. Eu coloco ali, ó, tem a letra K e a letra A. A letra K vai o catodo e a letra A vai o anodo. Se eu colocar aqui e fechar, ó, pessoal, olha lá, imediatamente ele já me diz o valor do diodo Zener, ó. Esse aqui é de 5.6. Então, isso tem as considerações, isso tem uma utilidade prática bem grande. Você está lá com um circuito analisando, você quer saber qual é o valor do diodo Zener? Tira o diodo Zener e coloca, faz o teste. Eu estava utilizando este aparelhinho aqui, que também tem essa função, rapidinho eu chegava lá, encostava e ele já vinha me dizendo qual é o valor do diodo Zener. Por quê? Eu faço muitas anotações em cadernos, pessoal, e às vezes num tablet que eu tenho, eu tiro foto e eu fico analisando os valores do diodo Zener e fico anotando, porque se depois eu pegar aquela placa com aqueles diodos queimados, eu já sei qual é o valor. Então, isso aqui tem uma utilidade muito legal, muito prática. Ele mede até 21 volts, tá? Diodo Zener até 21 volts. Legal, né, pessoal? Muito bom. Isso aqui eu dou nota 10. Agora, se eu for descer aqui nas escalas, eu não utilizo aqui no meu dia a dia o equipamento ou na parte de eletrônica esse sensor de temperatura, que é o DS, né, 18B20 e o DHT11 também, mas para quem lida aí e utiliza, basta colocar o componente e fazer o teste, que ele vai dizer se está bom ou não, certo? Então, pessoal, aqui tudo bem, tudo beleza. Então a gente passou pelo settings, né, que a gente escolheu a linguagem, né,
Se eu apertar aqui, ó, o teste, ele vai mudar para a aba. Essa aba aqui, ó, Explain, né? Ele vem dizendo aqui, dando algumas indicações, algumas informações, né? O manual já vem dizendo. E se eu apertar de novo aqui, ele vai para o About, né? Que é sobre. Ele vem dizendo a marca do equipamento, o modelo e a versão do software aqui no equipamento também, né? Então, se eu apertar aqui o Power, eu reseto ele, né? Eu faço ele voltar para o início. Agora vamos lá, pessoal. Eu ainda vou chegar para a gente o teste de componente. Como ele já chegou nesse modo aqui, vamos fazer os testes aí de componente. O teste de componente é o seguinte, é muito legal. Vou pegar um resistor aqui, esse resistor aqui é de 10K. Eu coloco aqui, fecho, dou um OK, simples assim. Opa, ele, ó, viu o que ele falou? Não identificou ou está identificado, porque eu coloquei 1 com 1, não pode, tem que ser 1 com 2 ou 1 com 3. Agora eu fecho aqui, botei 1 com 3, vamos ver se agora vai. Eu tenho que começar tudo de novo aqui. Tá lá. Um resistor de 10K ou 10.000 ohms, né? E tá marcando 9.963 ohms. E tá dizendo que eu liguei entre os terminais 1 e 3. Beleza, show de bola. Resistor bom. Agora eu pego um resistor de baixo valor, 3,3. Coloco aqui. A gente fecha. Dá um OK. Dá um OK. Vem aqui para poder voltar de novo. Para fazer o teste. Ó, não... Gente, Sérgio, troca esse óculos. Eu botei 2 com 2, não é 1 com 2 ou 1 com 3. Agora vamos lá. Testando, ó lá. Botei 1 com 2, um resistor de 3,1 ohms. Beleza, resistor legal. Já fez o teste do resistor. Vou pegar um indutor. Eu posso aqui, apertar aqui para... Vou botar um indutor aqui. Vou apertar um OK. Olha lá, um indutor de 1.2 mH, né? E inclusive ele vem marcando a resistência ohmica desse indutor. A indutância e a resistência. Show de bola, muito legal. Bem, diodo comum, se eu colocar aqui um diodo, esse aqui é um diodo, um N4007, né? Um diodo aí para uso geral. Vamos estar aí medindo. Tá lá, 672 milivolts. E vem dizendo lá o símbolozinho do diodo. Se eu inverter ele ler também, só vai modificar aqui, inverter a leitura, né, do cátodo e o anodo, inverter o símbolo. Mas leitura do diodo, ok. Se o diodo tivesse em curto, pessoal, ele marcaria aqui um valor de resistência. Seria o símbolo de uma resistência com valor muito baixo, caso o diodo estivesse em curto. E se estivesse aberto, ele ia dar como não reconhecido ou danificado. Beleza? Então não é só falar que o componente quando ele está bom, quando ele está ruim ele vai dar essas indicações. Bem, nós já vimos aqui, agora vamos ver aqui uns sensores aqui, ó. Gente, isso aqui é um PTC, tá? PTC, ele é utilizado em placa eletrônica, principalmente na área de proteção da fonte de alimentação. É um PTC usado em placa de máquina de lavadora. Se eu fechar aqui, ele vai ter que me dar um símbolo de resistência, ok? Então, quando eu fizer o teste, ele vai ter que me dar um símbolo de resistência. O valor dele é normalmente 98,5 ohms. Então, PTC tá legal. Agora, Sérgio, e aquele PTC que usa em geladeira? Que é esse daqui. Ele mede? Claro que mede, né? Ele vai dar o valor de resistência. Aqui nos dois terminais, se eu colocar aqui, esse PTC aqui ele tem um valor muito baixo, na faixa de 3, 4 ohms, e ele vai me dar a mesma coisa que deu esse aqui, só com um valor muito baixo. Bem, vamos lá. Eu sei que vocês vão querer ver eu fazer isso, né? Então, tudo bem, gente. Vou dar um jeitinho aqui. Vamos botar esses terminais aqui, porque esses terminais aqui eles podiam vir com outros terminais com ponteirinhas, né? Ponteirinhas tipo de multímetro, para facilitar a vida da gente, mas tudo bem. Ó, vamos colocar ele aqui assim. Vamos ver se eu vou... E vou encostar, que eu tenho que apertar aqui para encostar aqui no PTC. Deixa eu botar para o início aqui.
Eu vou colocar um aqui no PTC, o outro aqui e vou apertar teste. Ó, não encostou. Vamos lá. Vamos de novo. Acho que agora deve ter encostado. Vamos ver aqui. Tá lá, 4.92 ohms. Então ele testou o PTC, beleza, né? Por isso que eu tô falando, eles podiam ter feito com uns fiozinhos desse, com duas ponteirinhas pequenininhas, né? Para poder medir coisas assim. Você acha, isso aqui é o protetor térmico, ele mede? Claro. Ele vai dar como se fosse um valor de baixa resistência. O protetor térmico é um circuito de proteção, como se fosse um fusível, né? E vai dar baixo valor ômico. Deixa eu zerar aqui e apertar com a mão aqui para segurar. Vamos lá no protetor térmico. Se eu apertar teste, olha lá, um símbolozinho de resistor e a sua valor de resistência. Então você consegue medir o que você quiser, né, com o instrumento. Ah, Sérgio, se eu colocasse aí nesse instrumento, ó, já começa a bagunçar. E se eu colocasse, deixa eu ver aqui, um motor. Esse aqui é um motor, um microventilador, né? Vou tirar aqui um pouco. Eu vou botar aqui, ó, pessoal. Eu tô aqui com um motor que é um microventilador usado em freezer, expositores. Se eu colocar para medir, será que ele vai dar? Gente, como isso aqui é um motor, qual é a leitura que tem que dar? É a leitura de indutância, né? Do enrolamento lá da bobina. Então se eu colocar ele aqui, ó, aqui e aqui, e se eu colocar para fazer um teste, ele vai fazer e vai me dar o valor, olha lá, 614.9 mH. Aí, ok? Então, é até legal que você pode pegar alguns motores, anotar esse valor aqui. Ele vem com a resistência ôhmica, 143 ohms, e vem com a indutância. Quer pegar um motorzinho? Anota num caderno esses valores, principalmente de indutância, tá, gente? E você pode fazer comparação com outros motores, né? Aí que beleza. Testou o motor sim. Agora vamos testar sensor de temperatura, que a gente, na área de refrigeração, também usa bastante. Bem, sensores de temperatura, pessoal, NTC, eles vão dar valores de resistência aqui no instrumento. Esse resistor aqui, esse sensor de temperatura é de 10K. Vamos colocar aqui e vamos pedir para fazer a leitura desse sensor de temperatura. Coloquei aqui, vou dar um OK. E ele vai ter que dar um símbolo de uma resistência lá. Ele está marcando. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. 8.855 ohms. É um sensor de 10K. Está dando esse valor um pouquinho mais baixo, porque ele tem que dar 10K, 10.000 ohms, a temperatura de 25 graus. A temperatura aqui está um pouco maior do que 25. Então, esse valor ele cai um pouquinho. Então, dá para medir sensores de temperatura? Com certeza dá para medir sensores de temperatura. Você é capaz de medir esses componentes na área de máquina de lavar, geladeira e micro-ondas sem nenhum problema. Quer medir uma chavinha de porta de micro-ondas? Teste de continuidade. Né? Quer medir se está chegando uma tensão num damper de um sistema de refrigeração de até 12 volts? Bota aqui no voltímetro, que ele vai ver se está chegando tensão. Ok? Então, capacitores eletrolíticos, nós já vimos aqui logo no início que a gente começou esse vídeo. O bom dos capacitores eletrolíticos é bom você colocar aqui direto, né? Para poder fazer a leitura. Como eu disse, ele não marca o ESR como o outro marca lá. Esse capacitor, ó, 222 microfarads. E só marca o veloz, ele não marca o ESR. Agora, isso aqui que é interessante, tá, pessoal? Duas coisas interessantes aqui. Eu tenho um semicondutor com defeito aqui. Tenho 3 aqui que estão bons e tenho o LED. Vamos testar o LED, faltou o LED. Olha que legal que é o teste de LED, pessoal. Vou colocar aqui assim, vou apertar, o LED vai dar uma piscada. Olha que bacana. Prestando atenção aqui no LED, vou dar um OK. Olha lá, o LED piscou, veio com símbolo e a tensão lá de funcionamento 1,84 volts. Se eu inverter, ele vai fazer a mesma coisa. Só que ele vai inverter o símbolo do LED, né? Vamos lá. Olha lá, piscou e inverteu e indicou. Só pelas piscadas já deu para ver que o LED está bom. Beleza? Muito bacana isso, né? Ah, Sérgio, se eu quiser testar um LED lá na placa, de repente você coloca essas garrinhas aqui e prende lá na placa, né?
e faz o teste lá. Agora, o que é legal aqui, semicondutores. Pessoal, vamos começar com esses dois semicondutores aqui. Eles têm o mesmo formato, né? Só que um é um transistor bipolar, que é um 337, um BC337, transistor de uso geral. E eu tenho um triac aqui, muito utilizado em placa de ar-condicionado, convencionais, né? Então, eu não sei quem é quem aqui. Eu misturei aqui, mas eu não consegui ver a numeração aqui. Vamos botar no aparelho. E vamos estar identificando pelo aparelho. Fechei aqui, vou dar o OK. E tá lá, já de cara, já mostrou lá, BJT. É um transistor de junção bipolar. O que é muito legal. Aí que eu digo, pessoal, olha, esse aparelhinho faz uma diferença muito grande. Ele já vem dizendo que o número 1 que está aqui, que é o número 1 que está aqui, os números que estão aqui são os números que estão aqui embaixo. Ele vem dizendo, número 1, C, coletor. Ele identifica os terminais do componente. O número 2, que está aqui, é a base. O número 3 é o emissor. E ele dá informações aqui, ó, por exemplo, quem lida na área de eletrônica de amplificação, né, para ganho. HFE, que é o ganho do transistor. Ele vem marcando aqui o HFE. Eu posso ver com o multímetro? Claro, o multímetro tem lá, para você espetar lá alguns multímetros, não são todos, você consegue ver o HFE. Mas aqui já vem dizendo de cara. O IC, que é a corrente de coletor, que é um parâmetro muito importante para você fazer um projetinho com transistor. Você precisa saber qual é a tensão de IC, que é vital, né? O IC e o VBE, que vem marcando ali. Desligou aqui. Tá vendo aquele tempo de 1 minuto? Que é para desligar, né? Vou voltando aqui para fazer o teste. Então ele vem dizer o ganho do transistor, a corrente de coletor e o BE, que é a tensão de base emissor. Ó, 618 mV. Ok, pessoal? Então, olha quantas informações úteis e que te economiza um tempo muito grande que esse aparelhinho é capaz de te dar. Só isso aqui já valeu, tá? Esse equipamento ele já valeu pelo fato dele identificar o componente e ver o símbolo dele, porque eu já falei, já dei componente aqui que comprado na China, que era uma coisa e quando foi ver o símbolo apareceu outra. Bem, agora vamos com esse outro. Se aquele lá era o transistor de junção bipolar, esse daqui provavelmente é o triac, né? Então vou fechar aqui, vou dar um teste. E tá lá, ele vem dizendo aqui em cima, ó, triac, pino 1, pino 2, pino 3, que é as numerações que estão aqui embaixo. O pino 2 é o gate, né? O pino 1 é o pino 3, né? Aqui é o pino 3, é o pino 1 do triac, que é o MT1, né? Ou T1 ou M1, tanto faz, né? E embaixo o MT2, M2 ou T2 do triac. Ok? E 795 mV aqui. Beleza? Agora vamos colocar um triac com defeito. Esse aqui, pessoal, é outro triac, mas esse está com defeito. Então olha qual é a diferença quando o triac está bom, o que ele marca. É por isso que eu estou dizendo também, pessoal, se vocês querem que eu faça o vídeo utilizando esse equipamento aqui, por quê? Vamos supor que você pegue lá um transistor que ele diz que aguenta até tantos volts. E quando você vai colocar, ele não aguenta, ele dá problema, ele queima, né? Então deixe nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo utilizando aquele aparelho ou esse ou o TC01. Ok? Então, deixa eu voltar aqui com ele. Então vocês viram que esse triac aqui tá legal, vem identificação do componente. Agora esse outro aqui é o mesmo triac, só que é de potência maior, mas é um triac, ele tem que vir com o mesmo símbolo que é o do outro. E olha o que vai acontecer quando eu der um teste aqui. Olha lá. Ele simplesmente marcou como um valor de resistência, 86 ohms, né? Ou seja, e dizendo aqui que é um resistor. Ou seja, esse triac ele está danificado. Então, vocês viram qual é a diferença de vocês pegarem um triac bom e um triac com defeito? Ele vem com um símbolo que não tem nada a ver com o componente, né? E esse aqui, esse semicondutor aqui, são dois diodos internos. Eu utilizo muito para manutenção de placa de bebedouro, né? Eletrônico. Eu vou colocar ele aqui dentro, ele cabe certinho, ó, de um ponto para o outro aqui. Eu fecho, eu vou desligar ele aqui para ele reiniciar e dar o OK. E vamos estar, mas são dois diodos internos. Então o que ele vai nos mostrar aqui? Olha lá, ele vem mostrando realmente os dois diodos aqui, ó. Entre o pino 1 e o 3, um diodo. E o pino 2 e o 3, o outro diodo, né? E o pino 3 é a união dos cátodos, né? E o pino 2 é o anodo de um diodo, o pino 1 é o anodo do outro diodo. Se eu inverter, ele vai... Vamos inverter aqui.
Vamos reiniciar ele de novo. E tá lá. Pino 1, o anodo. Pino 3, o catodo. E o pino 2 aqui mudou o anodo lá. Beleza, pessoal? Então, eu sei que essa peça tá boa. Mas estou falando para você, essa peça aqui, ela tá dizendo que ela é o que ela é realmente, né? Vem com a simbologia e identificação nos terminais. Então, o aparelho aí, pessoal, realmente, ó, tá de parabéns como medição de componentes aqui. O que é? Deixa eu dar os meus esclarecimentos finais aqui. Pessoal, para quem tem tá iniciando em eletrônica e tem pouco conhecimento na utilização de multímetro para medição de componente, esse aparelho é uma mão na roda, porque ele praticamente vem dizendo para você, identifica os terminais, dá a simbologia, e se a peça estiver boa, ele vem com o símbolo do componente aqui. Se ela estiver ruim, também ou ele não vai estar marcando nada, vai dar marcando como desconhecido ou danificado, ou ele vai marcar, se estiver em curto ou com fuga, ele vai marcar um símbolo de uma resistência. Legal, né? Sem ter muito conhecimento, você consegue aí fazer muita coisa com esse equipamento. Tanto esse, né? Quanto esse aqui. Bem, pessoal, nós vimos aí, nós vimos a função voltímetro dele, nós vimos a função PWM, nós vimos a função de teste de componente e agora vamos ver a função de osciloscópio. O osciloscópio vem, vem com cabo, né, dele, do osciloscópio. Deixa eu desconectar essa bagunça aqui. Então eu venho com o cabo, a função aqui, ó, X1, X10, né? Se você vai medir uma tensão alta, eu aconselho que você coloque em X10 para não estragar, não danificar o equipamento. Para a função osciloscópio eu vou usar aqui em cima o DSO, que é para o osciloscópio. Eu coloco aqui, ó, e empurro aqui, já encaixou. Ponteira. E ele vem com a garrinha aqui para você colocar aqui na ponta, para de repente você prender, né, em algum terminal de componente ou fio. Ali, já vou deixar com isso aqui. Bem, como é que nós vamos fazer? Vamos ligar ele e assim escolher a função de baixo, osciloscópio, setinha para baixo. Se eu apertar o Enter ele já vai entrar. Mas vou preparar aqui o meu gerador de frequência. E vamos estar injetando uma frequência aí e ver se ele vai realmente ler. Deixa eu colocar aqui. O meu gerador aqui na ponta de prova do osciloscópio. Eu vou injetar uma onda senoidal, né? Se eu colocar OK aqui para o osciloscópio, ele já vem aqui com as funções aqui. Deixa eu botei aqui em X10, ó, tá vendo? Na ponteira. Vou passar para X1 aqui, ó. Por isso que esse sinal ficou com baixíssima amplitude. Olha lá, ele já apareceu já com uma forma de onda. Ali eu estou injetando 15 kHz, tá, gente? Senoidal, 15 kHz. Ele vem aqui embaixo, gente. Eu tenho aqui embaixo, pessoal. Deixa eu dar um zoom, porque isso aqui é importante. Eu tenho aqui as informações para o osciloscópio. Eu tenho aqui num gráfico, né? Valor máximo, valor mínimo, valor médio, valor de pico a pico, a frequência, Dutch cycle, né? E aqui embaixo nós temos aqui o primeiro, que seria a amplitude. Você pode ajustar a amplitude do sinal, está em 1 volt. Se eu não me engano, acho que ele vai até 10 volts, a gente vai estar vendo isso daí. Depois aqui está X1, base de tempo. Aqui está em AC, que é tensão alternada, mas você pode jogar para DC. E Run, ele vem dizendo que está em funcionamento. Você pode apertar o teste aqui e ele vai dar stop, ele vai parar. Ele para e congela, né? Porque ele também é o hold. Ou seja, ele vai parar aqui, você pode desconectar e levar para alguém e mostrar a forma de onda que ele memoriza, ele congela aqui. Bem, se eu vir com um OK aqui, ó. Se eu vir com um OK, ele vai navegando aqui nas funções. Ele parou aqui no 1 volt.
Se eu colocar aqui e botar 2 volts, olha como é que a amplitude desceu. Ok? Se eu colocar aqui, ó, 5 volts, o máximo aqui que ele vai para 10 volts, tá, gente? 10 volts. 5 volts, 2 volts, 1 volt, 500 milivolts, 200 milivolts. Ele inclusive acionou um relézinho, tá? Inclusive ali para... Então aqui eu ajusto a amplitude dele. Se eu apertar OK, ele passou para a base de tempo, para aumentar ou diminuir a base de tempo, ó. Se eu apertar aqui OK de novo, ele vai passar para AC. Nas setinhas eu coloco para DC ou para AC mesmo, né? E se eu der um OK de novo, olha lá, ele passa lá para a função, tá lá em cima, função alto. Depois ele passou lá, ó, para os ajustes lá de cima, ó, 5%, Duty Cycle, ajuste da frequência do PWM. Aqui você ajusta a onda, né, para eu vou centralizar ela aqui com o eixo horizontal. Então você vai apertando o OK para você ir mudando e as setinhas para cima e para baixo para alterando os valores. Tudo bem, pessoal? Então 15 kHz, beleza, mas vamos aumentar a frequência? Vou aqui no meu gerador e vou colocar ele para 100 kHz. 100 kHz. Beleza. Se eu for aqui na base de tempo, deixa eu dar um OK aqui. Eu fui na amplitude, eu tenho que apertar aqui uma base de tempo. Vou botar aqui assim, ó, 10 microsegundos. Eu estou em 100 kHz. O osciloscópio dele vai ter 200 kHz. Está limitado em 200 kHz. Vamos colocar em 200 kHz? 200 kHz. Eu consigo ver? Eu consigo ainda ver. E ele vem dizendo lá em cima, ó, na frequência, 200 kHz, né? Tá lá variando um pouquinho, mas eu consigo ver. Se eu botar 300, dá pra ver. Vou botar para 400, eu vou subindo, ó, 400. Já fica bem ruinzinho. 500, 600, 700, 800, 900, 1 mega. Então, e o frequencímetro dele lá em cima já pirou de vez, não consegue marcar nada legal, né? 400, 300, 200. Beleza, ó, 200, ó, quando eu de 200 para 300, ele já perde a amplitude e distorce bem, ó. 200 é o que ele se propõe a ler. Se eu jogar para 300, ele já dá uma distorcidinha ali, mas você vê que tá lá, né? E o frequencímetro marca lá em cima, ó, 300, né? Se eu jogar em 400, o frequencímetro já marca também, o frequencímetro marca. Se eu jogar para 500, o frequencímetro marca. 600, o frequencímetro ainda marca. 700, aí já bagunçou. Aí o frequencímetro já não consegue. Até 600 o frequencímetro leu. Se eu colocar, ó, em 100 kHz. Por quê, pessoal? A gente vai fazer medição de frequência em fontes, né, chaveadas. É uma maravilha, né? Você quer ver se está chegando, saindo a frequência de um pressostato eletrônico. Pessoal, mão na roda esse osciloscópiozinho portátil, né? Deixa eu mexer aqui na frequênciazinha aqui de novo. Vamos lá. Beleza. Então, pessoal, a parte do osciloscópio, bem legal, se propõe realmente a medir o que ele realmente fala aqui e tem muita utilidade pra gente aí na linha branca. Qual as considerações finais aqui, pessoal? As minhas considerações finais aqui. Câmera, please. Vamos lá. Voltando aqui. Pessoal, as considerações finais. O aparelho, agora é a hora de se falar algumas coisas. Gente, se você tá quebrado de dinheiro,
e precisa de um equipamento multifunções, perfeito esse aparelho. Vai te adiantar pra caramba na manutenção aí da linha branca, então nem se fala, né? A parte de eletrônica está meio limitada, mas você vai fazer manutenção, né, até um certo nível em a parte de eletrônica, e na linha branca você vai conseguir muita coisa. Esse osciloscópio, por exemplo, eu consigo trabalhar com equipamento moderno, inverter, equipamento inverter, eu consigo ver pulso de comunicação, eu consigo ver PWM em circuitos que controla motores, eu consigo ver muita coisa. Então a linha branca é um espetáculo isso aí. Manutenção da placa eletrônica da linha branca, da linha branca, está limitado, por exemplo, se eu quiser ver a frequência de um oscilador de um microcontrolador, aí já fica difícil, já não dá, não rola, né? E está muito limitado. Mas a maioria dos serviços que a gente faz, é raro a gente chegar ao ponto, né, que a gente vai sair em campo para fazer leitura. Então esse equipamento é perfeito se você está quebrado de grana e precisa de um aparelho com muitas funções. Agora, não está tão quebrado de grana assim, tá, mas está médio quebrado, médio quebrado. O que eu aconselharia se você ainda não comprou esse equipamento? Compra um TC01, que ainda está vendendo, é muito mais barato do que esse aparelho ali. Compra um osciloscópio desse aqui, portátil. Pessoal, esse osciloscópio aqui, ele mede até 100 MHz. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Pessoal, há muitos anos, quando eu digo muitos anos mesmo, há mais ou menos 25 anos para 30 anos, né? Eu sei que eu estou ficando velho. Eu comprei esse osciloscópio aqui. Eu trabalhava numa loja autorizada, aí eu pedi demissão para trabalhar por conta própria e eu precisei, naquela época, ter um equipamento para fazer um serviço de excelente qualidade, e eu tive que vender tudo, carro, mansão, iate, jatinho, para comprar esse aparelho aqui da Minipa 20 MHz. Pessoal, isso aqui na época, hoje é tudo mais fácil, mas numa época que você comprar um osciloscópio desse não era barato, era muito caro, né? Eu comprei ele usado ainda de uma indústria e foi muito caro. Agora olha a diferença, aquele aparelho lá é analógico e ele vai a 20 MHz e ele atendia as minhas necessidades maravilhosamente bem. Agora olha o que nós temos hoje, olha como o avanço da tecnologia. Esse osciloscópio aqui, pessoal, olha, tudo bem, ele vai até 20 MHz, esse aqui vai até 200 MHz, 200 kHz, mas olha a tecnologia, como ela evoluiu num equipamento, quantas funções tem no equipamento. Eu digo que esse aqui, olha esse aqui, 100 MHz, 100 MHz, esse aqui é 20, esse é 100. Não preciso nem dizer mais nada o avanço que teve na tecnologia, né? Nem precisa mais nada. Se eu tivesse naquela época um aparelho desse aqui, eles iam pensar que eu seria alienígena, né? Porque como pode uma pessoa, um equipamento desse existir naquela época? Seria impossível imaginar algo assim, né? Então, qual é o meu conselho? Compra um TC01, que esse aparelho tem que ter, ele dá uma manutenção, gente. Ele identifica os componentes, é maravilhoso. Tenha um desse e compra um osciloscópiozinho desse aqui, cara. E já estão vendendo osciloscópio, até que já tem gerador aí, se você for pesquisar, já vem com gerador junto com o osciloscópio. Mas compra esse aqui tem um azulzinho também, ou um outro desse portátil, é barato esse aqui. E um TC01. Caso você sinta necessidade, se o osciloscópio não tiver um gerador de funções, compra esse bichinho aqui, ó. Custa alguns dólares. Lá no site da Banggood, AliExpress, né? Você compra aqui, ele vai gerar um PWM aqui com outras formas de onda, inclusive, diferente, para você fazer testes para simular, né? Por exemplo, motores que tem a saída de sinal em algumas placas, você pode estar aí simulando. Eu quero fazer o teste para mostrar para um vídeo aqui para vocês, para simular um pressostato eletrônico, uma manutenção de máquina de lavar. Então, compra um desse aqui. Então, se você não comprou este e quer investir na sua bancadinha, compra esses dois aqui. Principalmente para fazer serviço externo. E com esses dois você trabalha em bancada também. Tá quebradão de grana mesmo. Sérgio, eu tô muito quebrado e então compra esse aqui. Agora, você não tá quebrado de grana, você tá de boa. Já tem os instrumentos todos. Faz muito serviço externo. Para você não sair carregando esses instrumentos todos, porque eles são pequenininhos, cabem numa bolsa de boa. Mas com esse daqui, você já pode sair em campo e fazer serviço de manutenção na linha branca, tá, galera? E fazer serviço externo de boa, ele cobre bastante coisa
pequenininho, cabe aí num bolso, né? Não vai botar no bolso não, senão você pode quebrar esse negocinho aqui, mas pequenininho, você vai te ajudar pra caramba. Mas se eu fosse trabalhar mesmo, assim, o meu conselho, adquire esses dois, tá? Adquire os dois, e eu não iria comprar esse, é óbvio, né? Se eu tenho esses dois aqui, pra que eu iria comprar esse aqui? Tudo bem, pessoal? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se faltou alguma coisa, deixem aí nos comentários. Fico aguardando o retorno de vocês para saber se querem que eu faça junto com esse aqui para identificação e teste de componentes. Deixem aí. Assistem o vídeo, eu vou estar colocando de repente no final. A indicação desse instrumento aqui é muito bom também, maravilhoso aí para teste. Ele identifica inclusive diodo Zener. E é isso aí. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês de coração. Quem puder dar o like, agradeço também bastante. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.